Saúdo a todos os queridos e amados irmãos e os demais ouvintes da palavra do Senhor, com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Antes de fazer o uso da palavra de Deus, gostaria primeiramente de dirigir uma oração para que o Espírito Santo venha nos direcionar, para que o Espírito Santo venha falar grandemente aos nossos corações, por meio de sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que está no céu, grande El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e tudo que nela há. Bendito é o teu nome e o teu reino dura para todo sempre, Deus. Senhor, diante de ti, meu Pai, nos ponhamos como um ser mais frágil existente na face da terra, no pedido de misericórdia e de perdão. Senhor, abençoa a tua mensagem, a tua palavra. Direciona, meu Deus, que o Espírito Santo venha morrer diante da tua igreja, venha mover, Senhor, nossos corações. Nós venhamos sair diferente diante da tua presença. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, gostaria de ler juntamente com os irmãos e com os demais ouvintes da palavra do Senhor, livro de Êxodo, capítulo número 1, verso 1 ao 14. Êxodo, capítulo de número 1, verso 1 até o verso 14. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa: Rúben, Simão, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Pois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, no qual disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba a terra. Os egípcios se puseram sobre eles maiorais e tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, e tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. Amém. Amados, diante dessa palavra, em Êxodo, o capítulo se encontra no capítulo de número 1, fala dos descendentes de Jacó no Egito e não do Egito, porque Jacó e sua descendência era um povo hebreu, era um povo exclusivo, era um povo separado, era uma propriedade peculiar de Deus. Êxodo
que tem por sua origem, está escrito no grego, que significa saída do Egito, saída da servidão do povo de Israel do Egito, escrito tradicionalmente por Moisés, cerca de 1400 anos antes de Cristo. O tema central do livro de Êxodo é a libertação do povo miraculosamente com o braço forte do Senhor, para que nós possamos entender a palavra do Senhor. Por que o povo de Israel chegou a este episódio de sua vida, sendo que, noutrora, Abraão, pai dos hebreus, pai da fé, recebeu o chamado de Deus quando ele vivia em Ur dos Caldeus, uma terra da além do Eufrates, do rio Eufrates, que tinha sua extensão muito larga, e Deus, lá dos céus, olhou para a terra e viu Abraão. O intuito de Deus com Abraão era estabelecer um povo único, um povo diferenciado, um povo sábio, um povo santo, um povo separado das demais nações que praticavam a imoralidade, que buscavam adorar outros deuses que simbolizavam por meio de estátuas, por meio de figuras, rios, lua, sol. Mas Deus, com a tua imensa graça, através de Abraão, Ele queria fazer com que a nação hebreia, nação dos judeus, em ser um povo separado, e ser um povo a propriedade exclusiva e que prestariam culto somente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Abraão recebe o chamado de Deus para ir à terra prometida, terra de Canaã, a terra que manasse leite e mel, a terra fértil. Mas Abraão, resumindo a passagem, obedeceu a voz de Deus. Dali teve um filho por nome de Isaac. De Isaac veio a ser Jacó. Jacó, que teve seu nome mudado por Deus, teve seu caráter mudado por Deus, e o seu ego, o seu orgulho, a sua maneira de fazer as coisas, passando por cima enganosamente, ao encontro no Val do Jaboque, um ribeiro, onde um varão lutou com ele, aonde ali ele saiu manco. Abrindo aqui uma observação, abrindo aqui um entre parênteses, tem pessoas para que mude o seu ato, para pessoas que venham mudar a sua vã maneira de pensar, para que venham mudar o seu ego, o seu orgulho, para que venham mudar a sua maneira de viver, achando que ele pode todas as coisas, achando que ele faz as coisas sem olhar a quem se está pisando, se está maltratando. E assim, para pessoas que venham mudar desse jeito de viver, precisam muitas vezes passar pelo Val do Jaboque, aonde é só Ele Deus, aonde ele precisa confessar, reconhecer que existe um Deus acima de todas as coisas, que é Deus quem irá realizar, que é Deus quem irá fazer,
que é Deus que provém de todo o sustento da humanidade, porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jacó, após a sua mudança de vida, teve ali 12 filhos, que deu origem a 12 tribos de Israel, que já foi falado, de Rúben, Simão, Levi, e Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, porém, pois que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Aqui eu já quero entrar na mensagem a respeito de José. José, ele era descendente de Abraão, de Isaac, filho de Jacó, hebreu por nascença. O sangue hebreu corria nas veias de José. Ele, de maneira nenhuma, negou que Deus era na sua vida. Se nós observarmos no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, ou melhor, no 39, nós vemos que a mulher de Potifar, em meio à calúnia, estabeleceu o ato de José, embora ele não tenha cometido, ela trata ele como hebreu. No capítulo número 39, verso 14, nós vemos: chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos um varão hebreu. No versículo 17 ela diz: então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu. Capítulo número 40, verso 15: porque de fato foi roubado da terra dos hebreus. Capítulo 41, verso 12: e estava ali conosco um jovem hebreu. Nós vemos que José se manteve fiel. Lá mandou e mandar abaixar. Ele se manteve hebreu em meio à cultura egípcia. Aleluia! De forma alguma ele deixou de confessar o nome do Senhor. Em meio a uma nação que ali cultuavam vários deuses, e tinham por figuras, imagens, mas José, ele se manteve crendo no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da promessa, que fez por Abraão a terra de manasse leite e mel, que a sua descendência seria uma descendência tão grande como o grão de areia da praia e as estrelas do céu. Ao olharmos no verso 6 e verso 7 de Êxodo, capítulo número 1, sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Aqui nós já vemos o resumo da promessa de Deus sobre a vida de Israel. Por mais ou menos 430 anos, o povo de Israel, o povo hebreu, foram oprimidos pelos egípcios, porque, se nós observarmos, no verso 8 diz: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E esse rei, ele se sentiu ameaçado, porque o povo de Deus estava aumentando, porque o povo de Deus
estava crescendo, estava se fortificando, estava se destacando, tanto que até o rei diz, a qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Os filhos de Israel estavam fortificados, aumentaram devido à promessa. Aleluia! Aleluia! Deus lhe fez a promessa, meu amado, não. Emandas. Urabashandarabas. Urabashandarabas. Surimandarabas. Tem pessoas que não ficam contentes com a tua chamada, com o que Deus está realizando em sua vida. Pessoas que se sentem ameaçadas. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Porque quem fez a promessa não foi carne, mas sim foi Deus que fez os céus e a terra na sua vida. E operando Ele, quem impedirá? Aleluia, Senhor. E aquele rei novo que não conhecera José, começou a se sentir ameaçado. E aí ele fala com o seu povo: eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. Tem pessoas que é assim, não consegue fazer e não fica contente de quem faz. Não consegue realizar e não fica contente de quem realiza. Nós vimos um exemplo muito peculiar da parte de Deus em Gênesis, a história de Caim e Abel. Abel oferecia a Deus os primogênitos, as primícias. Abel ali tinha uma comunhão tremenda com Deus. Porém, seu irmão não ficava contente com aquilo, porque Deus atentava para a oferta de Abel. Aleluia. Para mandar abaixo. Deus, Ele não olha como um homem vê, olha o que está adiante de meus olhos, mas Deus vê o coração, lá dentro, no íntimo do ser humano. Deus, Ele não atenta para a oferta que você está ofertando a Ele, sim, Ele atenta pela forma de como você está ofertando. De maneira, com sinceridade, com verdade, ou se você somente está ofertando a Ele uma forma, uma caiadura, um disfarce, mas por dentro de você não há sinceridade, não há verdade. Mas Abel havia sinceridade, havia verdade. Quando ele oferecia ali as primícias para com Deus. Aleluia. E assim Caim matou Abel por motivo de inveja. Deixaram-me falar algo da parte de Deus, que Deus vem dar graça nesse instante. Quantas pessoas querem ver a sua queda? Quantas pessoas querem ver você caído no chão? Quantas pessoas querem que você não realiza? Quantas pessoas não querem ver você atingindo o seu objetivo na vida? Mas essas pessoas, ao depararem não com você, aleluia, as pessoas, ao depararem com você, não está simplesmente tocando em você, está tocando na menina dos olhos de Deus.
Ai, Amanda, ai. Emana, Urima, Urai, Amanda. Aleluia. Cai, Amanda, Sura, Achá. Ura, aleluia. Quem chamou foi Deus. Quem está nesse negócio está Deus. Não adianta as pessoas querendo te derrubar, porque Deus está no controle da situação. Deus é que te dá o livramento. É Deus quem vai te exaltar e não o homem. Em hipótese alguma irá te derrubar, porque Deus está te protegendo. Aleluia. E ali, aquele rei pôs tributos, pôs tarefas para aquele povo. Aleluia. E assim, os egípcios, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. O povo egípcio, quanto mais os afligiam, quanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. As pessoas estavam se irritando, porque o povo de Israel mandou chamar. É Deus. Aleluia. Quem vai parar? O homem e a mulher. Aleluia. Em prol a promessa de Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó, que a descendência deles seria numerosa como a estrela, e tantos como a areia da praia. Não importava se Israel tivesse uma vida cômoda, se tivesse uma vida como estava vivendo de aflição, mas nada iria parar Israel. Nada e ninguém iria parar a promessa de Deus que tinha com Israel, com os hebreus. Aleluia, Deus. E ali eles começaram a pôr carga para o povo de Israel. E ali o povo começou a ser escravo. Eles estavam sendo escravos, mas não eram. Deixaram-me falar uma coisa. Em meio à escravidão, Deus irá honrar. Você pode até estar num momento em que a sua vida está tudo desmoronando sobre a sua vida, onde pessoas não estão acreditando na tua chamada, onde pessoas não estão acreditando em você, que você irá realizar, onde pessoas estão acreditando que você não vai atingir, não irá atingir o objetivo da sua vida. E sabe, eles estão cercando a sua vida. Até mesmo, olha onde está a promessa desse jovem, onde está a promessa desta jovem, aonde está o Deus desta jovem. Mas deixaram-me falar uma coisa. Você pode até estar, mas não é. Você pode até estar desacreditado, mas você não está desacreditado. Você pode até estar em um momento de as pessoas não acreditarem na sua chamada, mas tem um que acredita, tem um que estabeleceu essa promessa na sua vida e irá cumprir, porque Ele é fiel em sua palavra. O que Ele diz, antes não volta vazio, mas faz o que lhe apraz.
Então, esse momento de aperto é somente uma experiência que você irá ter com Deus, onde Deus irá mostrar para ti coisas grandes e firmes que ainda não sabes. E assim, que Deus possa abençoar em nome de Jesus a minha e a sua vida. Amém.